Antes de ostentar o nome que faria a humanidade tremer, antes de ser a serpente nas sombras, ele era algo completamente diferente. Ele ocupava uma posição de honra tão elevada que nenhum outro ser angelical poderia sequer sonhar com ela. Este era Lúcifer, o querubim guardião do próprio Deus, aquele que estava mais próximo do trono, banhado na luz não filtrada da criação. Seu próprio ser era uma tapeçaria tecida com 9 pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda e carbúnculo. Cada gema era um espelho vivo, captando e refletindo a glória divina em uma cascata de fogo vivo. Deus o havia criado para ser o maestro do céu, o líder da adoração celestial, dotado de uma voz tão sublime que poderia moldar a realidade. Mas a proximidade do poder absoluto plantou uma semente terrível e insidiosa em seu coração. O desejo não apenas de refletir a adoração, mas de recebê-la ele mesmo. Muito antes de o primeiro sol acender o vazio, antes de as estrelas serem espalhadas como diamantes em veludo, mesmo antes de o próprio tempo ter um nome, havia o céu. E neste reino perfeito, um anjo estava mais perto de Deus do que todas as hostes celestiais combinadas. Enquanto incontáveis milhões cantavam seus louvores de distantes salões celestiais, este ser singular guardava o próprio trono do Todo-Poderoso. Seu nome, que mais tarde se tornaria sinônimo de medo, era Lúcifer, o portador da luz. Ele não era meramente belo. Era de tirar o fôlego. Não era apenas talentoso, era o auge da perfeição em todas as coisas. Imagine um ser tão impecável, tão resplandecente, que outros anjos tinham que desviar o olhar. Esse era Lúcifer. Enquanto Deus havia moldado legiões de anjos, cada um com um propósito específico. Alguns como mensageiros, outros como guardiões de espaços sagrados. A Lúcifer foi confiado o papel mais vital de todos. Ele era o querubim da guarda, o protetor pessoal do trono de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha maior acesso à fonte de todo o poder. Pare por um momento e considere isso. Como seria estar tão perto do poder puro e desenfreado? Ser o ser mais confiável em todo o universo? Quando Lúcifer cantava, e como ele podia cantar, o próprio céu silenciava, cativado. Sua voz era mais do que apenas som. Era uma força viva que podia evocar emoções que você nunca soube que existiam. Uma alegria tão potente que parecia uma dor bela. Uma paz tão profunda que você poderia se perder nela. Os outros anjos simplesmente cessavam seus deveres, enfeitiçados. Se você está achando esta história de fundo tão fascinante quanto eu, que tal apertar esse botão de curtir para me dizer? Seu corpo era adornado com 9 gemas preciosas, minerais tão puros que não têm equivalente terreno. Cada uma capturava a luz de Deus e a refratava em matizes que fariam nossos arco-íris parecerem opacos e cinzentos. Suas asas ardiam com um fogo frio e eterno que nunca diminuía. Quando ele se movia, a luz não apenas o iluminava, ela o seguia como uma companheira fiel. Perfeito. Essa é a única palavra que chega perto. 0 erros, 0 imperfeições, 0 problemas. Ou assim parecia para todos. Mas essa mesma perfeição estava lentamente se transformando em veneno. Dia após dia, Lúcifer começou a notar as mudanças sutis. A maneira como outros anjos se curvavam quando ele passava. Os sussurros cheios de admiração de seu nome. Como até mesmo Miguel, o formidável arcanjo guerreiro, instintivamente se afastava para ele. Veja bem, Lúcifer possuía tudo. Uma beleza que podia cegar, um poder que podia estilhaçar mundos e uma voz que podia comandar almas. No entanto, tudo isso deveria ser usado a serviço de outro,
em adoração a outro. Ele era o servo mais magnífico de toda a criação. Mas um servo, no entanto. Agora, coloque-se no lugar dele. Você olha e vê milhões de seres que o admiram, o imitam e desejam ser você. Você ouve os sussurros de adoração deles. Você está agudamente ciente de que é o favorito, o especial, a estrela da manhã. Mas então, você olha para cima e há sempre alguém acima de você, eternamente, imutavelmente acima de você. O que começaria a fermentar em seus pensamentos? Que sentimentos começariam a surgir? O que você realmente começaria a querer? Um dia, enquanto Lúcifer contemplava seu próprio reflexo no mar cristalino do céu, ele não viu apenas a glória de Deus refletida, mas a sua própria. E pela primeira vez em toda a eternidade, um pensamento se materializou. Um conceito tão audacioso, tão estranho ao tecido do céu, que nenhuma palavra para ele ainda existia. E se eu não tivesse que me curvar? O mais brilhante de todos os anjos estava prestes a se tornar o inimigo mais sombrio do universo. Como algo totalmente perfeito se fratura, quando seus arredores são impecáveis. O ponto de ruptura chegou durante o anúncio mais momentoso da história do céu. O dia em que Deus revelou seu grande projeto para a humanidade. Lúcifer estava em seu posto diante do trono, como sempre fazia. Mas desta vez era diferente. Deus havia convocado cada anjo. Milhões e milhões estavam reunidos. Um mar de seres celestiais esperando em antecipação ofegante. O próprio ar zumbia com uma energia que era ao mesmo tempo emocionante e enervante. Eu vou criar algo novo. A voz de Deus ressoou. Os anjos se inclinaram para a frente como um só. Novo? O que poderia ser melhor que o céu? O que poderia ser mais perfeito do que eles? Eu criarei os humanos, Deus continuou. Eu os farei à minha própria imagem. Uma onda de confusão se espalhou pela hoste angelical. A imagem de Deus? Eles se entreolharam perplexos. Eles eram servos, mensageiros, guerreiros, poderosos e belos, mas não feitos à imagem de Deus. Esses novos seres, esses humanos, realmente se assemelhariam a Deus. Pensariam como Deus, criariam como Deus. Mas o Criador não havia terminado. As palavras que vieram a seguir enviariam uma fissura diretamente através do coração do céu. Um dia, meu próprio filho se tornará um deles. Ele nascerá como um bebê humano, e através dele, eles receberão domínio sobre toda a criação. Até os anjos o servirão. A declaração atingiu Lúcifer como um golpe físico. Servi-los. Servir essas criaturas que ainda nem haviam sido formadas. Esses seres esculpidos do pó e do sopro. Ele, o magnífico, deveria se curvar para lama, enquanto os outros anjos explodiam em canções de celebração, louvando o brilhantismo do plano de Deus. Lúcifer permaneceu congelado. Sua mente era um turbilhão de uma única palavra gritante: não, 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 não. Ele era o querubim da guarda, a estrela da manhã. Ele era perfeito. Olhem para ele, adornado com joias, envolto em luz, com uma voz que era ao mesmo tempo trovão e mel. E Deus queria que ele fosse uma babá glorificada para marionetes feitas de barro? Algo dentro dele se estilhaçou. Um estalo limpo e definitivo, como um vaso de cristal impecável caindo em um chão de concreto. Pela primeira vez, Lúcifer experimentou uma emoção que era estranha ao céu. Algo quente, feio e intoxicantemente poderoso. Começou como uma pequena brasa em seu peito, mas cresceu e cresceu até ameaçar consumi-lo por inteiro. Orgulho. A primeira centelha de orgulho em toda a existência. O sentimento percorreu-o como um elixir venenoso, e foi bom. Incrivelmente bom.
Parecia que ele estivera adormecido por toda a sua existência e só agora estava verdadeiramente acordando. Por que ele deveria servir a alguém? Porque outros não deveriam servi-lo. Ele era certamente belo o suficiente, poderoso o suficiente e inteligente o suficiente. Ele examinou os anjos celebrantes ao seu redor com um recém-descoberto desprezo. Seus tolos, pensou ele, vocês estão comemorando sua própria subjugação. Então veio o pensamento que selou seu destino. Eu poderia governar o céu melhor do que Deus. Não, eu quero ajudar, ou eu quero servir mais eficazmente. Mas eu poderia ser Deus. Foi quando o veneno realmente se enraizou. A cada segundo que passava, ficava mais forte, seus tentáculos se espalhando mais. Como uma gota de tinta preta em água cristalina, ele girava e se expandia, manchando tudo o que tocava. Lúcifer sorriu para os outros anjos. Ele cantou junto com eles. Ele fingiu celebração, mas por dentro ele já estava planejando, tramando e caindo no abismo que estava criando para si mesmo. O anjo perfeito acabara de se tornar o primeiro mentiroso do céu. Imagine a pura audácia, o carisma arrepiante que seria necessário para persuadir 1/3 dos habitantes do céu a virar as costas para o próprio Deus. Lúcifer conseguiu isso com apenas 7 palavras, sussurradas nos ouvidos certos na hora certa. Vocês merecem o que Deus não lhes dará. Ele não começou sua campanha com os poderosos arcanjos. Isso teria sido arriscado demais. Em vez disso, ele começou com os esquecidos, os ignorados. Os anjos encarregados de tarefas servis, aqueles que montavam guarda em portões inconsequentes, aqueles cujos nomes eram raramente ou nunca falados. Ele se aproximava deles com um calor desarmante. Eu vejo vocês, ele dizia. Deus pode nem saber seu nome, mas eu sei. Eles olhavam para cima, totalmente atônitos que a magnífica estrela da manhã estivesse falando diretamente com eles. Vocês merecem mais. Ele continuava, sua voz gotejando falsa empatia. Todos nós merecemos. 7 palavras simples, uma pitada de atenção pessoal, uma pitada de lisonja e uma mentira habilmente envolta em uma meia-verdade. Era como veneno misturado ao mel, doce o suficiente para ser engolido sem questionar, mas mortal o suficiente para matar uma alma eterna. Esses sussurros se espalharam pelos reinos celestiais como um incêndio florestal. A estratégia de Lúcifer foi nada menos que brilhante. Ele nunca pronunciou a palavra rebelar. Ele meramente plantou sementes de dúvida fazendo perguntas. Se Deus é todo amoroso, por que ele exige nossa adoração constante? Se ele nos deu livre-arbítrio, por que somos punidos por questionar como usá-lo? O que ele está escondendo de nós? Logo, reuniões clandestinas estavam sendo realizadas nos cantos ocultos do céu. Lúcifer diz que podemos ser como deuses. Eles sussurravam. Teremos nossos próprios reinos, nossos próprios súditos, nossos próprios adoradores. Miguel, o grande anjo guerreiro, foi o primeiro a sentir a mudança. Ele via grupos de anjos se calarem e se dispersarem à sua aproximação. Ele ouvia conversas que paravam abruptamente. Ele sentia uma tensão se enrolando na própria atmosfera do céu, como uma tempestade se formando logo acima do horizonte. Algo está errado, ele disse a Gabriel. Algo está terrivelmente errado. Eles tentaram avisar os outros, mas Lúcifer já havia envenenado o poço de suas mentes. Claro que eles são contra nós. Os seguidores de Lúcifer retrucavam. Eles são os favoritos de Deus. Eles querem nos manter todos em nosso lugar. Então veio o momento da decisão. Cada anjo foi forçado a escolher um lado. Deus ou Lúcifer. Criador ou criação. Verdade inabalável
ou uma mentira sedutora. Um terço completo escolheu Lúcifer. Um em cada 3 anjos contemplou o Deus que lhes deu vida, propósito e tudo o que já conheceram, e declarou: nós escolhemos outro. O ponto de ruptura chegou quando Lúcifer, apoiado por suas legiões, marchou até o trono de Deus, não para adorar, mas para emitir uma exigência. Eu subirei ao céu, ele proclamou, sua voz abalando as fundações. Levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Me farei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras estilhaçaram a paz eterna do céu como vidro quebrando. A guerra eclodiu em um instante. E que guerra foi? Pelo rei! Miguel gritou, e os exércitos leais de Deus atenderam ao chamado. Lúcifer, por sua vez, parecia puxar a escuridão do próprio vácuo, forjando-a em uma lâmina. Pela liberdade, os rebeldes atacaram. Uma voz erguida contra a própria eternidade. O céu convulsionou. Anjos que antes cantavam em harmonia, agora buscavam obliterar uns aos outros. Espadas forjadas de pura luz colidiam com escudos de sombra solidificada. Asas que antes dançavam em louvor, agora golpeavam com a força de martelos. O som era horripilante, como se o próprio universo estivesse gritando em agonia. Lúcifer lutou com uma fúria que poderia derreter estrelas, enquanto Miguel contra-atacava com uma retidão que poderia estilhaçar montanhas. Eles se chocaram no epicentro do conflito, e sua colisão enviou ondas de choque que se propagaram pela estrutura da eternidade. Mas você não pode derrotar Deus. Não é nem mesmo uma competição. Os rebeldes foram derrubados um por um, sua luz interior vacilando e morrendo, sua beleza perfeita se torcendo em formas grotescas. E Lúcifer, a estrela da manhã, encontrou-se de joelhos, totalmente derrotado. Seu rosto outrora impecável, agora contorcido por uma raiva impotente. Saiam! A voz de Deus trovejou, não com raiva, mas com a finalidade de uma porta se fechando. E eles caíram. Um terço dos anjos do céu, caindo, espiralando, mergulhando em uma escuridão sem fim. O céu acabara de suportar sua primeira guerra, sofrer suas primeiras baixas e experimentar seu primeiro e devastador desgosto. Derrotado, mas longe de ser destruído. Lançado para baixo, mas certamente não morto. Satanás se chocou contra a terra nascente como um raio. E quando se levantou, seu olhar caiu sobre um novo alvo. Um jardim imaculado chamado Éden. E os 2 humanos ingênuos que o chamavam de lar. Antes mesmo que o jardim soubesse o que era uma sombra, um sussurro chegou. Satanás aprendera uma lição valiosa com seu fracasso celestial. No céu, sua rebelião fora muito aberta, muito barulhenta. Desta vez, sua arma seria o engano, manejada com a precisão do bisturi de um cirurgião. Calculada, invisível e totalmente letal, antes mesmo que a vítima soubesse que foi cortada. Adão e Eva eram os alvos perfeitos. Eles nunca tinham ouvido uma mentira, nunca testemunhado a morte, nunca sentido um pingo de dor. Eram como crianças inocentes que ainda não aprenderam que o fogo queima. E Satanás estava prestes a se tornar seu novo professor. Ele os observou por dias, estudando suas rotinas, aprendendo suas vulnerabilidades. Eva gostava de caminhadas solitárias no frescor da manhã. Adão se distraía facilmente. E ambos pareciam atraídos pelo centro do jardim, onde 2 árvores extraordinárias cresciam. Eles podiam comer livremente da árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era estritamente proibida. Perfeito! Satanás sibilou para si mesmo. Ele se disfarçou na forma de uma serpente, mas não uma assustadora. Esta criatura era a besta mais magnífica do Éden, perdendo apenas para os humanos.
parecia andar sobre pernas, seu corpo coberto de joias iridescentes que brilhavam à luz. Seu movimento era como um arco-íris vivo deslizando pela grama. Satanás se posicionou perto da árvore proibida, paciente, pronto. Logo, Eva passou por ali, cantarolando uma melodia. Ela parou para admirar a árvore, como aparentemente fazia todos os dias. Tão perto, tão curiosa, tão vulnerável. Deus realmente disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente perguntou, sua voz suave como seda. Eva se assustou. Você pode falar. Claro que posso falar. A serpente respondeu casualmente. Mas responda à minha pergunta. Deus realmente impôs tal restrição a vocês? O movimento inicial de Satanás foi uma obra-prima de manipulação. Ele não deu uma ordem. Ele fez uma pergunta. Ele não empurrou. Ele gentilmente puxou. Ele forçou Eva a defender a instrução de Deus, o que, por sua vez, a fez analisá-la sob uma nova luz. Não, disse Eva, baixando a guarda. Podemos comer de todas as outras árvores. É só desta aqui. Deus disse que se comermos dela, morreremos. A serpente soltou uma risada suave e divertida, como se Eva tivesse acabado de dizer algo totalmente ridículo. Morrer? Vocês não morrerão? Quer saber um segredinho? Eva se aproximou. Todo mundo adora um segredo. Deus sabe! A serpente sussurrou conspiratoriamente que no momento em que vocês comerem deste fruto, seus olhos se abrirão. Vocês verão o que ele vê. Vocês saberão o que ele sabe. Vocês serão como deuses. Essa é a verdadeira razão pela qual ele está escondendo isso de vocês. A expressão de Eva mudou. Escondendo de nós? Olhe para ele, instigou Satanás. Olhe de verdade. O fruto parecia pulsar com uma luz suave. Era impecável, maduro e dolorosamente belo. E naquele instante, Eva não via mais uma árvore proibida. Ela via um universo de possibilidades roubadas. Deus tem tudo, sussurrou a serpente, sua voz uma carícia venenosa. Todo o conhecimento, todo o poder. E ele os mantém aqui, nus e ignorantes, como animais de estimação valiosos. Você não quer mais? Você não merece mais? A mão de Eva se moveu em direção ao fruto. Hesitou. Depois se moveu novamente. Adão! Ela chamou. Ele veio correndo. A serpente diz. Ela começou. Eu ouvi, interrompeu Adão. Ele estivera por perto o tempo todo, ouvindo, considerando. Eles se olharam, depois para o fruto e de volta um para o outro. Em um movimento único e unificado, eles estenderam a mão. O fruto se soltou do galho com facilidade, quase como se quisesse ser colhido. Eva deu a primeira mordida, e depois Adão. O paraíso não foi roubado deles, foi trocado por uma mentira. Morreu com aquela primeira engolida. A inocência se estilhaçou como cristal fino, e seus olhos se abriram para a vergonha, o medo e a fria realidade da morte. Era exatamente o que Satanás queria. Compartilhar esta história pode ser um lembrete poderoso para alguém que você conhece sobre a natureza do engano. Considere enviar este vídeo para essa pessoa. Do Éden, a sombra de Satanás começou a se estender por toda a história da humanidade. Mas Deus já havia pronunciado sua condenação, uma promessa que o assombraria todos os dias. Um dia, Deus havia declarado: um filho, nascido de mulher, esmagará a sua cabeça. Um filho. Um mero filho humano seria sua ruína. Essa profecia acendeu uma obsessão em Satanás. Cada bebê nascido se tornou uma ameaça potencial. Cada mulher grávida, um alvo. Ele tinha que impedir que essa criança chegasse. Ele lançou seu primeiro ataque através de Caim e Abel.
Encontrando Caim fervendo de ciúmes em seus campos porque Deus havia favorecido a oferta de seu irmão, Satanás sussurrou em seu coração: seu irmãozinho se acha superior a você. O sangue dele daria um excelente fertilizante para estas colheitas, não acha? As mãos de Caim tremeram. Matar meu irmão? Matar a concorrência, sibilou Satanás. E ele o fez. O sangue de Abel, o primeiro sangue inocente a ser derramado, encharcou o solo, e Satanás riu. Se a humanidade pudesse ser incitada a se destruir, como a criança prometida poderia nascer? Mas ainda assim, bebês continuavam a nascer. Então, Satanás ampliou sua estratégia. Ele começou a ensinar aos humanos conhecimentos proibidos, as artes da guerra, feitiçaria sombria e novas maneiras de infligir dor uns aos outros, algumas tão cruéis que nem ele mesmo havia concebido inicialmente. A terra ficou tão saturada de maldade que partiu o coração de Deus, levando-o a enviar um grande dilúvio para lavar o mundo. Mas um ser imaterial como Satanás não pode se afogar, e a família de Noé sobreviveu. Na Torre de Babel, Satanás tentou o engano em massa, unificando toda a humanidade sob uma única ideia arrogante: construir uma torre que chegasse ao céu e mostrar a Deus que não precisavam dele. Mas Deus confundiu suas línguas e os espalhou pela face da terra, criando ainda mais oportunidades para o nascimento da criança prometida. O Egito se tornou a fortaleza de opressão de Satanás. O povo escolhido de Deus, a própria linhagem que produziria a criança prometida, foi escravizado lá. Satanás sussurrou no ouvido do faraó: os escravos hebreus estão se multiplicando rápido demais. Eles vão te derrubar. Mate todo menino recém-nascido. Afogue-os no Nilo. Milhares de bebês pereceram, mas um foi colocado em uma cesta e flutuou para a segurança. Seu nome era Moisés, e ele cresceu para libertar o povo de Deus. Satanás tentou todas as táticas concebíveis. Ele usou gigantes para intimidá-los, reis para caçá-los, e suas próprias fraquezas inerentes para corrompê-los por dentro. Quando o rei Davi surgiu, de cuja linhagem a criança prometida descenderia, Satanás o tentou a cometer assassinato. Mas Davi se arrependeu. Os profetas começaram a prever os detalhes. A criança nasceria em Belém, de uma virgem. Satanás os caçou e matou, mas suas palavras já haviam sido escritas, preservadas para a eternidade. Para garantir que você não perca a conclusão desta incrível luta cósmica, tire um momento para se inscrever e clicar no sininho de notificação. Então, uma noite, sobre uma humilde aldeia, o céu irrompeu com anjos, cantando e celebrando. A criança havia nascido. Satanás correu para ver por si mesmo. Lá, deitado em uma manjedoura para animais, estava um bebê. Mas não era um bebê comum. Quando Satanás olhou para ele, viu algo que fez sua própria essência tremer. O próprio Filho de Deus, envolto em carne humana. O prometido esmagador de sua cabeça finalmente havia chegado. Anos depois, quando Jesus se tornou um homem, Satanás o confrontou no deserto árido. Por 40 dias, sem comida e em completo isolamento, as tentações vieram. Transforma estas pedras em pão, desafiou Satanás. Você está morrendo de fome. Não, respondeu Jesus. Então pule do ponto mais alto do templo. Prove que você é o Filho de Deus. Não, curve-se e me adore, ofereceu Satanás, jogando sua última carta. E eu lhe darei todos os reinos do mundo, sem a agonia de ter que morrer por eles. Não, Satanás recuou, derrotado, mas não acabado. Ele tinha um último e desesperado plano. Se não conseguisse corromper Jesus, ele o mataria. A cruz, ele acreditava, seria seu triunfo final.
Ou assim ele pensava. O céu ficou preto. O inferno por um momento se iluminou em celebração. Satanás estava convencido de que havia vencido quando viu Jesus morrer naquela cruz. Ele se regozijou em seu domínio sombrio, os demônios brindando a sua vitória. Por 3 dias, uma festa se alastrou. O Filho de Deus estava morto. O profetizado esmagador de cabeças se fora para sempre. Mas na 3ª manhã, a própria morte morreu. O túmulo não apenas se abriu, ele explodiu com uma luz ofuscante. A pedra maciça não foi rolada para o lado, foi arremessada. E Jesus saiu, não mancando, não enfraquecido, mas plena e incandescentemente vivo. Mais vivo do que qualquer ser jamais esteve. No fundo do abismo, a expressão triunfante de Satanás se desfez. A música demoníaca parou com um rangido. Cada anjo caído congelou no lugar. Não, sussurrou Satanás, a palavra presa na garganta. Oh não, 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 não! Mas o horror era muito maior do que apenas Jesus estar vivo. Ao emergir, Jesus segurava algo em suas mãos. Um conjunto de chaves. As chaves da morte e do inferno. As chaves de Satanás. Jesus havia descido à própria fortaleza de Satanás e a saqueado. Isso foi há 2000 anos. E desde aquele momento, Satanás tem vivido em tempo emprestado. Ele sabe ler. Ele sabe precisamente como sua história termina. Está escrito na Bíblia, um livro que ele sem dúvida examinou 1000 vezes. Ele sabe que perde. Ele sabe quando e sabe como. E a certeza disso o leva a um frenesi de raiva desesperada. Então, o que um inimigo derrotado faz quando sabe que seu tempo é curto? Ele tenta arrastar o máximo de outros que puder junto com ele. Neste exato segundo, Satanás está em ação. Não como um monstro de desenho animado escondido debaixo da sua cama. Ele é infinitamente mais sutil do que isso. Ele emprega o mesmo truque que levou à sua própria queda: o orgulho. Você não precisa de Deus. Você está se saindo muito bem sozinho. Você merece mais. É o mesmo veneno que o corrompeu, que ele agora oferece a você em 1000 taças diferentes. A Bíblia nos diz exatamente como a história de Satanás termina. E não é o que você poderia esperar. Você imaginaria uma colossal batalha final, um confronto abrangendo o universo entre o bem e o mal, céu contra inferno, com exércitos colidindo em meio a fogo e drama. Errado. Jesus retorna não como um bebê humilde desta vez, mas como um rei conquistador. O céu se abre como um pergaminho. Anjos jorram como uma inundação de uma barragem rompida. Cada olho na terra o verá chegando. A própria morte é desfeita. Satanás reúne toda a sua força, cada demônio, cada anjo caído e cada alma humana que escolheu seu lado. Milhões, talvez bilhões deles, cobrem a terra como uma praga de gafanhotos. É o maior exército já reunido, armado com poder inimaginável e com planos intricados. Eles marcham em direção a Jesus, prontos para a batalha final e climática da eternidade. E então Jesus pronuncia uma única palavra, apenas uma, e tudo acaba. Não há luta, nenhuma batalha prolongada, nenhum quase. Satanás desmorona com o rosto no chão, paralisado. Os demônios se espalham como baratas quando uma luz é acesa. Todo o exército do mal se dissolve como sal no oceano. Então vem o julgamento. Um anjo, nem mesmo o próprio Deus, apenas um único anjo comum, agarra Satanás pelo pescoço e o arrasta para um lago de fogo. Este não é um fogo comum. Ele queima por toda a eternidade, mas nunca consome. Ele inflige dor sem fim, mas nunca concede a misericórdia do esquecimento. Isto é para você, diz o anjo, e o joga dentro. Correntes tão brilhantes quanto o nascer do sol o puxam para baixo.
O lago de fogo se fecha sobre a fonte da primeira mentira. Ele rugirá por eras, enquanto a justiça divina ilumina o mar infernal. Derrubado e descartado, a guerra finalmente acabou. Não há escapatória, nem liberdade condicional, nem segundas chances, apenas para sempre. E a terra é renovada, tornando-se o que sempre deveria ter sido: perfeita, bela e íntegra. Não haverá mais lágrimas, porque não haverá mais nada pelo que chorar. Não haverá mais morte, porque a influência de Satanás terá desaparecido para sempre. O orgulho foi o que começou tudo, e o orgulho é o que termina tudo. A estrela da manhã escolheu a escuridão para si mesma. O orgulho de Satanás destruiu o primeiro paraíso. Mas há outra história oculta do Éden que muda absolutamente tudo. Disseram a você que Eva foi criada da costela de Adão, correto? Isso está incorreto. Um texto hebraico de 3.000 anos revela que a palavra usada, tsela, não significa costela. Significa lado. Essa tradução equivocada crítica obscureceu a verdade sobre a igualdade das mulheres por séculos. A história original prova que Deus criou homem e mulher como iguais, perfeitos e simétricos. Para descobrir o que realmente aconteceu no Jardim do Éden, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Esta verdade com certeza vai explodir sua mente.